Olá, prezados e prezadas, aqui é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva para receber as notificações com aulas gratuitas, análises e também conteúdos exclusivos. Curta esse vídeo, compartilha também com seus amigos concurseiros nos grupos para que vocês tenham um preparo aí rumo à aprovação. Trago uma análise exclusiva, além de uma análise, indicações, comentários e também um panorama geral da disciplina RID e também a realidade do DF, questões importantes que serão cobradas no concurso BRB Banco de Brasília. Começamos nossa análise em relação aos conteúdos que envolvem a realidade do DF e também a RID. Primeiro, é muito importante entendermos os principais elementos do edital. Nós temos lá no item 7, no conteúdo programático, uma questão aí que envolve conhecimentos básicos para todos os cargos, a realidade do DF e também a RID. E aqui a gente tem conhecimentos sobre o Distrito Federal e sobre a RID, que é a região integrada de desenvolvimento do entorno e também do DF. Primeiro, realidade étnica. O que isso significa? Formação populacional de todos os municípios que compõem a RID e também da própria capital federal Brasília e do DF. Conhecimentos sociais, IDH, desenvolvimento social desses municípios, índices relacionados aí a emprego, a educação. Temos também aqui conhecimentos relacionados a aspectos históricos, formação da própria capital federal, formação desses municípios, como eles estão aí dependentes da capital federal, por exemplo. Conhecimentos geográficos, não só aqueles conhecimentos básicos, clima, relevo, hidrografia, mas trazer esses conhecimentos relacionados aqui aos aspectos geográficos para a contemporaneidade, problemáticas relacionadas à poluição, ao meio ambiente, conhecimentos culturais de todos os municípios que envolvem aspectos culturais, e temos isso muito forte aqui no entorno, municípios que estão no estado de Goiás e também no estado de Minas Gerais. Conhecimentos sobre a política, administração pública, problemas administrativos, por exemplo, e por fim, economia do Distrito Federal e também da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, dos municípios que estão aí no entorno. Próximo elemento importante é entender o perfil de abordagem da banca IADES. Não basta somente eu estudar essa disciplina, entender os conteúdos, sem saber o que é priorizado nas questões. Analisando provas anteriores da banca IADES, concurso PMDF, também concurso CSDF, nós temos uma forma muito específica dessa disciplina ser cobrada. Primeiro, eu destaco que são questões objetivas, são questões que vão direto ao assunto. Isso significa que o candidato não terá que analisar e interpretar o que está sendo colocado. A banca já vai colocar de forma muito direta aquilo que tem que ser respondido nas alternativas. Segundo, enunciados e alternativas curtas. Temos lá um fragmento de texto que é retirado de uma notícia, retirado de um estudo específico e as alternativas estão totalmente vinculadas àquilo. Inclusive, algumas podem confundir os candidatos com informações que se aproximam. Muito cuidado nisso aqui também. Por último, assuntos muito específicos. Geralmente, muitos candidatos que vão estudar a RID e também a realidade do DF, estudam de uma forma muito geral, pegam ali informações generalizadas e não dão ênfase a problemáticas mais específicas. A banca IADES tem cobrado nas últimas provas assuntos muito específicos dentro de cada um daqueles itens que nós vimos anteriormente. Inclusive, eu quero também acrescentar aqui, na disciplina, não está de forma explícita colocada no edital, mas é uma tendência dessa banca e de outras bancas cobrar também assuntos da atualidade. Temos aí a importância também de estudar o que tem acontecido no Distrito Federal, principalmente pegando um recorte temporal do segundo semestre de 2018 até aqui as vésperas do concurso, tanto do DF também dos municípios que estão na RID. E nós temos aqui a necessidade de contextualizar o que é a RID. No concurso BRB, boa parte dos candidatos está ali inserido na própria realidade da RID, moram em Brasília, moram em regiões ali do DF, moram também em municípios do estado de Goiás, enfim. E muitos candidatos não estão inseridos nessa região, são de outras regiões do país, nunca estudaram a RID, não conhecem a RID, não conhecem a realidade do DF. Então, o primeiro passo é entender de uma forma geral o que significa a RID, o que é a RID, o que é
essa dependência dos municípios em relação ao Distrito Federal. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, em torno, RID, aqui nós temos uma evolução que diz respeito à constituição legal da RID. Então temos lá a Lei Complementar número 94, 19 de fevereiro de 1998. Então aqui após a promulgação da Constituição Federal, 10 anos depois, regulamentada pelo decreto número 2.710, então a gente já vai ter uma evolução em relação aqui, 98, para 4 de agosto, a gente tem aqui no mesmo ano essa regulamentação, alterado pelo decreto número 3.445, de 4 de maio de 2000, 2 anos depois. Temos um outro decreto, o número 7.469, de 5 de maio de 2011, que vai revogar os decretos anteriores, dando novas interpretações à RID, novas funções, outros aspectos que compõem. Por quê? Os municípios eles foram mudando a sua dependência, a sua dinâmica, e foi necessário revogar esses decretos e trazer novos dispositivos legais para a RID. Por último, eu quero acrescentar aqui, muita gente está negligenciando, mas é importante ser colocado, a Lei Complementar número 163, de 14 de junho de 2018, recente, o ano passado foi sancionado pelo presidente Michel Temer, incluindo mais 12 municípios à RID. Inclusive, eu trago aqui um mapa para a gente analisar depois a inclusão desses municípios. De maneira geral, o primeiro ponto para entender a RID é que ela é composta pelo Distrito Federal, e dentro do Distrito Federal a gente tem que destacar a capital federal, Brasília, além de municípios do estado de Goiás e também do estado de Minas Gerais. Temos uma proximidade de alguns municípios de Goiás e também de Minas, mas nem todos estão tão próximos assim do Distrito Federal. Alguns estão ali na área de influência do Distrito Federal e tem uma dependência econômica, política, entre outros aspectos. Um outro elemento importante que eu trago, que é base para a gente estudar essa disciplina, é entender que Brasília é um polo atrativo. A construção de Brasília foi determinante para a criação da RID. Quando Brasília começa a ser construída, nós temos no entorno de Brasília uma mudança no aspecto, na dinâmica de municípios que estavam próximos, sejam municípios do DF, sejam municípios de Goiás e também de Minas Gerais. E hoje, na contemporaneidade, Brasília atrai esses municípios, atrai a população em busca de serviços, em busca de trabalho e também outras necessidades. Então, há um grau de dependência significativo. Nesse mapa, nós temos aqui a inclusão dos 12 municípios que foi feita recentemente no ano de 2018. E temos também os municípios que já estavam na RID antes dessa inclusão. Em amarelo no mapa, inclusive muita gente não está encontrando mapas atualizados, esse aqui é o mapa mais atualizado que nós temos. Em amarelo a gente tem os municípios que já faziam parte da RID antes da inclusão de 2018. Temos aí a própria capital federal, Brasília, no centro, ela centraliza essa dependência, e ao redor municípios de Goiás, aí, Formosa, por exemplo, destacando aqui alguns municípios, não vou falar todos, né? E também municípios do estado de Minas que já faziam parte, como é o caso aí de Unai. E em azul, os municípios que foram incluídos, 12 municípios incluídos. Em Goiás a gente tem lá no norte Niquelândia, temos aqui também em Minas Gerais, Cabeceira Grande, enfim, municípios que vão ser colocados aí dentro dessa dependência. Trago também questões que foram cobradas pela banca IADES em concursos anteriores para entendermos a estrutura do enunciado, a composição das alternativas e assim ficar mais fácil resolver isso na prova do concurso BRB. Essa questão foi do concurso Hemocentro no ano de 2017, muito recente. A construção de Brasília priorizou um aspecto histórico da capital federal e relacionou esse aspecto histórico a uma problemática atual. Então a gente tem aí essa contextualização, algo que pode estar lá nos aspectos históricos e serem jogados aqui na atualidade, na contemporaneidade. Seria o ápice de um grande projeto de interiorização e desenvolvimento do Brasil, sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo tinham um caráter físico, econômico, político, social e com menor intensidade naquela época ambiental. Vejam, menor intensidade, então não foi uma prioridade na construção da capital federal. E hoje é um problema porque não foi uma preocupação naquele momento. E aí no final a gente tem, em relação à RID,
não só o crescimento de Brasília, mas também o desenvolvimento da RID, graves problemas apareceram e não pouparam de forma geral a população. Considerando essas informações, são informações muito curtas nesse enunciado, em relação aos processos de estruturação e também desenvolvimento, bem como aos problemas atuais de Brasília e do DF, assinale a alternativa correta. A alternativa que corresponde a essas problemáticas é só a gente levar em consideração o que foi colocado aqui, problemas, sobretudo, ambientais. É a letra B, a crise hídrica é resultante de um processo de expansão realizado com políticas habitacionais, sobretudo lá dentro do DF, também nos municípios que estão no entorno, em Goiás, inadequadas ou inexistentes por grilagem de terras, crescimento populacional desordenado ou pelo uso irresponsável da água, inclusive em setores produtivos como a agricultura. E temos aqui dentro dessa alternativa uma problemática recente, que foi a questão do abastecimento dentro do DF. Ele ficou comprometido. Houve uma crise hídrica, inclusive essa crise hídrica é um problema histórico no DF. Todos os anos a gente tem alguma situação relacionada ao abastecimento dentro do DF. No período aí de seca, é lógico um problema natural, mas também é agravado pelo crescimento populacional e urbano. A outra questão que eu trago foi aplicada no concurso CESDF no ano passado, em 2018, em 1946, então é uma questão que traz um aspecto histórico. A revisão constitucional, mudança da capital do país, vejam que houve aí uma intenção de transferência da capital, antiga capital do Rio de Janeiro, para a capital hoje atual, no Distrito Federal, Brasília. Assim, em novembro daquele mesmo ano, o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeia uma comissão de estudos. Muita gente confundiu essa questão porque não entrou em detalhes nessa evolução histórica da transferência da capital federal. E aí muita gente marcou aqui a letra E, Planalto Central, letra B, nova capital. Mas a alternativa correta, essa comissão que foi nomeada pelo presidente Eurico Gaspar, é a alternativa D, Poli Coelho. Essa comissão ela vai trazer ali estudos iniciais em relação a onde poderia ser construído. Ela vai ser uma base para as outras comissões posteriores. Quero agora destacar aqui, no final dessa análise, depoimentos de candidatos que já fizeram cursos anteriores. Temos aqui depoimento de um candidato que fechou as questões de História e Geografia. Eu já ministrei centenas de cursos para o Brasil inteiro, inclusive cursos também para o DF, PMDF, Hemocentro, CESDF, agora também a Câmara Legislativa, CLDF. Tenho uma vasta experiência com esses conteúdos sobre a RID e também a realidade do DF. Aqui um outro depoimento de uma outra candidata que gabaritou em uma outra oportunidade, em um outro curso. Tem aqui um outro candidato que fechou Geografia e História também. Mais um depoimento, aqui foi recente, Geopolítica para PRF, o candidato fechou as questões. Outro também que teve uma boa pontuação, fechou as questões aqui no concurso da PRF. Então, é um rol de sucesso que eu tenho com milhares de depoimentos. Entra lá nas minhas redes sociais, confere esses depoimentos no meu site, institutorafaelcaique.com, Instagram, Instituto Rafael Caique, também aí nos grupos do WhatsApp. E você é o meu convidado também a me dar um desses depoimentos, fechar as questões da RID e também da realidade do DF, agora no concurso BRB. Meu curso intensivo foi preparado especialmente para isso. E eu espero você agora no curso intensivo gabaritando as questões sobre a realidade do DF e também a RID. Começa no dia 10 de junho, já estamos muito próximos do início, são vagas limitadas. Valor único de R$ 70, bastante acessível pela qualidade do curso que você vai ter acesso. Eu tenho aí um rol de sucesso com centenas, milhares de candidatos que já fecharam essas questões. Inclusive eu ofertei curso da RID, também Realidade do DF, para outros concursos, como foi o caso da PMDF e também recentemente da Câmara Legislativa do DF, CLDF. E agora esse curso está totalmente preparado, exclusivo para o concurso BRB, conforme o perfil de abordagem da banca IADES. É um curso que tem teoria, que são os conteúdos, e também questões exclusivas, questões de concursos anteriores que são comentadas e analisadas. Você vai receber diariamente, de segunda a sexta-feira, esses conteúdos. São aulas ministradas através de uma lista de transmissão pelo WhatsApp, então o aplicativo ele se torna uma sala de aula virtual. E é um acesso muito mais fácil, você vai ver esses conteúdos na sua disponibilidade, no seu tempo de estudos reservado para essa disciplina. Tem uma metodologia poderosa
porque além de você receber áudios com as explicações, e são aulas bastante didáticas, diretas e objetivas, você recebe também links de leituras, mapas para leituras e outros elementos que podem aparecer nas questões sobre a realidade do DF e também da rede. Então você é o meu convidado a gabaritar essas questões. Um grande abraço e até a próxima!